A Bíblia nos indica que devemos dar glórias a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. A Bíblia também em Romanos 4 diz que Abraão não duvidou por incredulidade, antes deu glórias a Deus na questão do nascimento de Isaac. Esta é uma parte importante da primeira mensagem angélica, onde o anjo ordenou: temei a Deus, segundo elemento, e dai-lhe glória. Novamente digo, dar glória parece ser algo muito abstrato, mas neste seminário, iniciado em Taparuba, Minas Gerais, leste de Minas, no dia 29 de junho, apresentamos de maneira ampla o que seria hoje o cristão do século XXI, dar glórias a Deus. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Em 84, o irmão White diz assim: tenho saudade do alto clamor que aconteceu nos dias do soar da trombeta, no dia do soar da primeira mensagem angélica. Evangelismo, página 84. Então, naqueles dias, houve um símbolo do alto clamor que há de se repetir de maneira intensa nos últimos dias. De que maneira isso aconteceu? Desde 1798 a 1844, Deus estava agitando as coisas para levantar um movimento especial chamado Movimento Adventista. O problema é que naquele período, até 1833, desde 1798, nós estamos no período da igreja de Sardes. O nome Sardes significa o que restou. Então, com o fim do protestantismo, em 1798, porque até 1798 o protestantismo era a igreja oficial de Deus, avançou de fato para além de 1798. De fato avançou um pouco, mas a irmã White fala que entraram em terrível decadência, de maneira que todos os movimentos protestantes que surgiram durante o período de hegemonia papal, que eram movimentos genuínos, movimentos verdadeiros, tal qual o movimento que Lutero levantou, por exemplo, o luteranismo, todos esses movimentos entraram em terrível declínio espiritual. Eles não quiseram abraçar nova luz. Os luteranos achavam que toda a verdade a ser desvendada para os últimos dias era justificação pela fé e não abraçaram novas doutrinas importantes para o cristianismo. Os wesleyanos acreditavam que somente a santificação, a doutrina ressuscitada por John Wesley, que fosse a única verdade que eles devessem aceitar. E isso aconteceu com diferentes denominações. Os batistas ressuscitaram o batismo por imersão e assim por diante. De maneira que todas estas igrejas se concentraram em uma ou duas doutrinas importantes que o fundador da determinada denominação sublinhou, elucidou, e não quiseram abraçar o corpo doutrinário que Deus estava levantando, os mandamentos, o sábado, o batismo por imersão, a justificação, a santificação, o estado dos mortos e muitas outras doutrinas importantes que estavam vindo à tona, e Deus tinha o objetivo de unir, sim, todas as igrejas em torno dessas doutrinas verdadeiras. Mas uma vez que houve uma rejeição geral dessas doutrinas e somente indivíduos começaram a aceitá-las, o que ele fez? Ele retirou, então, todos os fiéis que estavam presentes naquelas diversas denominações e fundou um movimento chamado Igreja de Filadélfia. Então, a Igreja de Filadélfia foi o resultado da união, da junção de todos os sinceros que estavam espalhados
em diferentes denominações naqueles dias. É aí que a irmã White fala, tenho pensado com saudade do alto clamor que aconteceu sobre o soar da primeira mensagem angélica. Ou seja, houve um alto clamor, porque os fiéis abandonaram as suas denominações e se uniram ao movimento milerita ainda no período da igreja de Filadélfia. Ok? E aí, uma vez que os fiéis abandonaram as suas denominações, qual mensagem foi ouvida? Caiu, caiu, Babilônia. O que é que impede que a igreja adventista seja Babilônia ou que ela caia? O remanescente. O remanescente. Qual é a certeza que nós temos que a igreja adventista não é Babilônia? Porque existe um remanescente. Se ela se tornar Babilônia, o que vai ter acontecido com toda a verdade? Vai ter se acabado. Então a segurança que nós temos que a igreja adventista não é Babilônia e não caiu, é porque existe um remanescente. Isaías 1 diz assim, se não fosse um remanescente, Israel seria como Sodoma e Gomorra. Mas qual é a garantia que Israel não era Sodoma e Gomorra? Um remanescente. O que aconteceu com todas as igrejas protestantes, uma vez que o remanescente saiu de dentro dela? Caíram. Caiu Babilônia. Então, naqueles dias, houve um caiu Babilônia, porque todos os fiéis saíram daquela igreja. Por exemplo, me citem uma família que saiu da sua igreja nesse período. A irmã White, por exemplo, ela era de qual denominação? Metodista. Ela era metodista. E nesse alto clamor que aconteceu, ela saiu da igreja de Sardes e foi para a igreja de Filadélfia, fazendo parte do movimento milerita. Então, Ellen White, José Bates, Tiago White da Conexão Cristã, todos os 50 mil mileritas que estavam ali compondo a igreja de Filadélfia pertenciam a alguma denominação religiosa. E Deus, por assim dizer, arregimentou todo o remanescente presente em todas as denominações. E uma vez que todos os remanescentes saíram, nós temos a mensagem do segundo anjo. Caiu Babilônia. Mas aí, irmão White entra com a citação. Babilônia não caiu completamente porque ela ainda não deu a beber o seu vinho a todas as nações. Estamos nesse processo. Então, se vocês olharem bem, a primeira mensagem, o anjo saiu e clamou com grande voz, dizendo, temei a Deus e dai glória. O terceiro anjo também diz, e clamou com grande voz, aquele que adora a besta, tal. Agora o segundo anjo não clamou com grande voz. Se vocês olharem a segunda mensagem angélica, simplesmente diz, e o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia. Por que esse segundo anjo, naqueles dias, não saiu gritando com grande voz? Porque não era a queda de Babilônia, porque aquela queda de Babilônia foi parcial, porque a queda geral e final ainda está por vir. Quando é que Babilônia cai de maneira permanente? Quando os seus pecados se acumularem até o céu. E quando é que os pecados de Babilônia acumulam até o céu? Maranata responde, né? Maranata, 100 e pouco. Diz assim, quando a lei de Deus for invalidada por decreto, os pecados de Babilônia terão acumulado até o céu. Em Daniel 5, quando foi que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu? Em Daniel 5. Quando o vinho tocou o fundo dos vasos sagrados. Naquele momento, os pecados de Babilônia se acumularam até o céu e veio o juízo. Então, Babilônia espiritual cairá quando, por decreto, a lei de Deus for invalidada. Então, em 1844, Deus, na verdade, a partir de 1833, Deus reuniu todos os fiéis presentes em diferentes denominações, formando assim o movimento milerita, ou o movimento do advento, que veio a se tornar logo depois o movimento adventista, que perdura até os dias de hoje. Então, vamos avançar aqui, capítulo 14, verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus, e qual é a segunda ordem? E dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo.
Eu quero que estudemos agora esta segunda expressão. Dá-lhe glória. Nós entendemos bem a primeira parte, temei a Deus? Em suma, temer a Deus é observar os mandamentos. Naqueles dias, as denominações estavam guardando os mandamentos? Não. Eles, por exemplo, não aceitavam o sábado. O sábado foi uma verdade reavivada de maneira oficial pelo movimento do Advento, depois até de 1844. Mas eles não observavam os mandamentos, as religiões não observavam os mandamentos. Então, quando o anjo diz, temei a Deus, é que todas aquelas pessoas que ouvissem essa mensagem deveriam aceitar a veracidade dos mandamentos que até então estavam sendo rejeitados. E aí ele segue na sua ordem, e dai-lhe glória. Se nós devemos dar glórias a Deus, nós devemos, em primeiro lugar, saber o que é a glória de Deus. Porque como que eu vou dar glórias a Deus se eu não sei o que é a glória de Deus? Então nós vamos agora avançar nessa direção. Estudar o que é a glória de Deus. E aí nós vamos saber como dar glórias a Deus. Vamos lá em Êxodo 33, vamos começar por ali, ok? Capítulo 33, versículo 18, diz assim: Então lhe disse Moisés ao Senhor, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés era um homem ousado. Ele desejou ver a glória de Deus. Verso 19, porém o Senhor lhe disse, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o meu nome. O nome do Senhor proclamarei. Então, quando Deus ouviu o pedido de Moisés desejava ver a glória de Deus, Deus falou, olha, eu não vou te mostrar a minha glória, mas proclamarei o meu nome. E aí o capítulo 34, no verso 5, diz assim, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o seu nome. O Senhor Deus misericordioso, longânimo, bondoso, e aí segue descrevendo vários atributos do caráter de Deus. A irmã White diz assim, no maior discurso de Cristo, na página 31, pelas provas e aflições, a glória, que é o caráter de Deus, será manifesto por seus filhos. Então, ali ela resume a glória, que é o caráter de Deus, será revelada em seus filhos. Então, segundo Moisés, e a irmã White confirma isso, a glória de Deus, na verdade, é o seu caráter. É o seu caráter. Quando Deus diz, por exemplo, aqui no verso 17 do capítulo 33, todos estão aí? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu, Moisés, te conheço pelo nome. Ou eu te conheço por seu caráter. Na verdade, o nome de Deus, além de ser a sua glória, também será o selo com o qual ele vai selar a última geração. Apocalipse 7, verso 3 diz assim, e o anjo seguiu dizendo e disse, não danifiqueis a terra, nem o mar, Apocalipse 7, 3, até que hajamos selado na fronte os servos do nosso Deus. E viu o número dos selados, que era de 144 mil selados. Então o anjo disse que colocaria na fronte dos 144 mil o selo de Deus. Apocalipse 14, verso 1 diz, e olhei e eis que estava sobre o monte Sião o Cordeiro, e com ele os 144 mil que tinham em suas frontes o nome do Pai. Então, se eles tinham o nome do Pai escrito em suas frontes, é porque eles tinham o caráter de Deus consolidado em suas vidas.
E Moisés, na verdade, é um símbolo desses que vão receber o selo de Deus. Olhem o capítulo 34 de Êxodo. Êxodo 34, verso 29. Moisés estava lá em cima no monte falando com o Pai, quando ele viu a proclamação da glória de Deus. E Êxodo 34, verso 29 diz: E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho, estando em suas mãos, quando desceu do monte, Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia, depois de ter falado com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel a Moisés, eis que a pele do rosto dele resplandecia. Moisés estava refletindo a glória de Deus. E o verso 33 diz que ele precisou cobrir a glória que ele estava revelando para as pessoas com um véu. Ele cobriu a glória de Deus que ele revelava com um véu. Memorizem essa expressão: Moisés refletia a glória de Deus com um véu. Daqui a pouco vamos fazer menção novamente a ela. Assim como Moisés revelava a glória de Deus quando entretinha comunhão com o Pai, Jesus fazia o mesmo. Moisés também era um tipo de Jesus. Por 2 vezes Moisés diz: eis que Deus levantará do meio dos seus irmãos um profeta como eu. Um profeta como eu. E Jesus, semelhantemente a Moisés, revelava a glória de Deus. Olhem comigo João capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E na verdade a palavra habitou aqui, interessante que seria bem traduzida, se fosse traduzido tabernaculou. Ou seja, ele fez uma cabana entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus revelava a glória do Pai, assim como Moisés revelava a glória de Deus. Olhem 2 aos Coríntios também. 2 aos Coríntios vai corroborar com a mesma ideia. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Todos estão lá? Verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, da mesma maneira que a face de Moisés, quando entretinha comunhão com o Pai, revelava a glória de Deus, Jesus também revelava a glória de Deus. E de que maneira Jesus revelava a glória de Deus? Olhem comigo João capítulo 17. São uma cadeia temática. João 17. De que maneira Jesus revelava a glória do Pai? João 17. Todos estão lá? Versículo 4 diz assim: Eu glorifiquei-te na terra. Como? Tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então, de que maneira Deus glorificava, de que maneira que Jesus glorificava a Deus? Fazendo a obra que Deus lhe incumbiu de fazer. Ok? Vamos a João, capítulo 2, e nós vamos ver que em tudo mesmo, Jesus dava glórias a Deus ao fazer o que o Pai lhe pedia. João, capítulo 2, no mesmo livro de João, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, quando ele multiplicou o vinho. Na verdade, quando ele transformou a água em vinho, ele estava dando glórias a Deus. Através das obras de Jesus, Deus era glorificado. Olhem João capítulo 11 comigo. João 11. João 11, verso 4 diz: E Jesus, ouvindo isto, disse, referindo-se à enfermidade de Lázaro, que nesse caso já estava morto:
esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, a morte de Lázaro não foi para a dor, mas foi para a glória de Deus. Verso 40. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, Jesus ressuscitou a Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi para evidenciar a glória de Deus através das obras de Jesus. Então Jesus glorificava a Deus através das suas obras, através das suas realizações, como ordenado pelo Pai. Vamos avançar então no raciocínio. João 8. Aguenta firme, Elisa, que a gente está terminando. Tadinho, com sono, né? É. Menina forte, né? João 8, Jesus declarou: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus disse que era o quê? Jesus disse que ele era a luz do mundo. De que maneira esta luz, que é a glória de Deus, era evidenciada? Através das obras de Cristo. Mas interessante que se nós formos agora a Mateus capítulo 5, Mateus 5, João 8, 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mateus 5, 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, afinal, quem é a luz do mundo? Jesus ou nós? De que maneira a luz de Jesus, que era a glória de Deus, era revelada aos homens? Através de suas obras. E no verso 14, Jesus diz então: vós sois a luz do mundo. Verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e façam o quê? E deem glória a Deus. Através dos nossos atos de justiça, outros serão conduzidos ou induzidos, persuadidos ainda, a fazerem o quê? A darem glória a Deus. Jesus dava glória a Deus através de suas obras. Nós também vamos dar glórias a Deus como? Através das nossas obras. Não justiça própria, das nossas obras de justiça. João 17, verso 4. Jesus diz: eu te glorifiquei na terra. Qual foi o ápice da glorificação de Deus na pessoa de Jesus aqui nessa terra? A cruz, Ramon, muito bem. Capítulo 13, olha aí. Capítulo 13 de João. João 13, verso 31. Tendo Jesus, pois, saído, disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus será glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Jesus estava referindo-se à cruz. Então, a glorificação máxima de Deus em Jesus foi na cruz. A glorificação máxima de Deus na humanidade vai ser nos nossos sacrifícios. Quando uma pessoa sacrifica os seus próprios interesses em prol de outro, isto é evidência da glória de Deus. É tão incomum hoje nós vermos pessoas abrindo mão do seu direito em prol do outro, que tem se tornado raro vermos atitudes assim. Mas Deus vai ser grandemente glorificado no seu povo quando esta atitude for divisada no povo de Deus. Olhem em João 17 novamente. João 17. João 17, verso 10. Todas as coisas, disse Jesus, são minhas. E as tuas coisas...
todas as minhas coisas são tuas, disse Jesus. E as tuas coisas são minhas. E eu, neles, nos discípulos, serei o quê? Glorificado. Então, da mesma maneira que Jesus glorificava a Deus, ele estava se referindo aqui à sua assunção, ele iria ao céu, e ele falou que quando ele fosse ao céu, ele seria glorificado em quem? Nos discípulos. Nos discípulos. Olhem o verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, quem seriam estes? Não. Os discípulos, mas também por aqueles, quem seriam aqueles? Nós e todos os que aceitassem, que pela fé na palavra hão de crer em mim, para que, verso 21, todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, de que maneira o mundo vai crer que Jesus foi o enviado de Deus? Quando seu povo estiver unido. Verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Então, glorificar a Deus, glorificar a Jesus, assim como Jesus glorificou a Deus, é necessário que passemos a praticar as obras de Cristo na nossa vida. Em todos os aspectos, em todas as situações, em todos os setores da nossa vida. Olhem comigo Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quem é que ainda não era, mas Deus disse que era? Isaque. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara 90, estéril. E Deus disse que ele teria um filho. Ainda que as circunstâncias não corroborassem com isso. Verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Quem? Abraão. Ele tinha esperança de ter um filho, mas ele creu contra a esperança. Por quê? Porque não tinha mais condições de ter filho naquela situação. Tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Verso 19, e não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Verso 20, não duvidou da promessa de Deus com incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Então, dar glória a Deus é crer mesmo no improvável. É crer mesmo no improvável. Quando nós avançamos para Tiago capítulo 2, Abraão deu glórias a Deus. Olha em Tiago 2, verso 21. Tiago 2, 21 diz: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu a Isaque sobre o altar? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então Abraão deu glórias a Deus através de suas obras. E qual foi talvez uma das maiores obras de Abraão, que de maneira mais intensa glorificou a Deus? O sacrifício do seu próprio filho, o sacrifício de Isaque. E Deus espera divisar nesses últimos dias pessoas que estejam dispostas a dar glórias a Deus independentemente das circunstâncias. Assim como Moisés dava glórias a Deus, nós devemos dar glórias a Deus. Olhem 2 aos Coríntios comigo. 2 aos Coríntios. Antes do capítulo 3, na verdade. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Todos estão lá? Verso 7.
E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual glória era o quê? Transitória. Então a glória que Moisés revelou aos filhos de Israel era a glória de Deus, mas era uma glória transitória. E mesmo sendo uma glória transitória, foi necessário que ele fizesse o quê? Cobrisse o seu rosto. Mas já no capítulo 3, no verso 8, diz: mas todos nós, agora com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. A glória de Moisés, que era transitória, foi velada com o véu. A glória que nós devemos revelar nesses últimos dias, que não é transitória, deve ser revelada como? Com o rosto descoberto. Isso se chama autoclamor. Quando o mundo não vai suportar ver a glória dos filhos de Deus, ver a glória dos filhos de Deus explodindo em um alto clamor nesse mundo que jaz nas trevas. Deus diz que nesses últimos dias não será utilizado um véu, Maxwell. Nós com o rosto descoberto, 3:18. Nós devemos agora testemunhar com o rosto descoberto a glória de Deus. Olhem o capítulo 4, verso 17, do mesmo livro, 2 aos Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, é Paulo dizendo isso, e Paulo, se vocês olharem o capítulo 11 ali, e 12, ele sofria demais. Chicoteado, não sei, mais de 100 vezes, 3 naufrágios, sofreu humilhação, tendo que caminhar pelas ruas nu, foi apedrejado, mas aqui no capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso eterno de glória muito excelente. Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de quem vai ser revelada que não se dá para comparar? A glória de Deus. A glória de Deus. Então, meus irmãos, sabem quando que um filho vai começar a dar glória a Deus? Quando ele vê o pai dando glórias a Deus. Sabe quando o mundo vai começar a dar glórias a Deus? Quando ele nos ver dando glórias a Deus. Abraão deu glórias a Deus mesmo em situações difíceis. Então, dar glórias a Deus, semelhantemente ao temer a Deus, é nós dedicarmos tudo ao altar de Cristo. Temer a Deus, dedicação de tudo que temos ao altar de Cristo. Dar glórias a Deus é fazer as obras de Cristo. Porque Deus foi glorificado em Cristo por meio das obras de Jesus. Jesus será glorificado em nós por meio das nossas obras e os nossos atos de justiça. A Bíblia diz que as nossas justiças é como um trapo de imundícia. Mas quando nós somos justificados, nós recebemos a justiça de quem? De Cristo. E a justiça de Cristo, imputada em nossa vida, não é trapo de imundícia. Tanto que no capítulo 19 de Apocalipse, no verso 8, diz: e foram dadas que vestissem trajes de linho, pois o linho fino são as justiças dos santos. Quando uma pessoa recebe a justiça de Cristo, ela passa a ser dona dessa justiça. E a sua justiça não é mais um trapo de imundície, senão a justiça de Cristo imputada em nossa vida, e então nós faremos as obras que Cristo outrora fez.
E desta maneira vamos estar glorificando a Deus. Em tudo, porque Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então Deus espera, meus irmãos, que nesses últimos dias, que nós lhe demos glória em tudo na nossa vida, em tudo mesmo, em cada particular da nossa vida. Ele espera que lhe rendemos glória. Isso ele esperava nos dias de 1844, quando ele estava ajuntando um povo para que eles pudessem explodir esse mundo em um alto clamor e nós nem estaríamos aqui. Mas se a oportunidade passou, nós não precisamos cometer o mesmo erro do passado. Se hoje nós temermos a Deus e lhe dar glória, amanhã nós vamos estar vendo Jesus voltar nas nuvens dos céus. E eu acredito que essa é a nossa maior esperança. Sair desse mundo escuro, sair desse mundo contaminado pelo pecado. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que fez com que vocês saíssem nessa noite do lar de vocês e estivessem aqui 11h30 da noite, mesmo com todo o cansaço do trabalho, mesmo com todos os desgastes, mas com valentia estando aqui para poder, de alguma maneira, se aproximarem do nosso Salvador. Se não for a esperança do segundo advento de Cristo, a nossa vida seria uma vida vã. Não teria motivos para vivermos. Então, que Deus possa, de maneira especial, nos auxiliar para que venhamos a temê-lo e dar-lhe glória. Amém? Amém.